Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para repartir com você nos próximos minutos. Quero pedir que você, mesmo assentado, abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu para os crentes que moravam na cidade de Corinto. Por isso, a carta se chama Segunda aos Coríntios, porque foi a segunda carta que Paulo escreveu para os crentes que moravam na cidade de Corinto. Então, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler apenas um versículo, o último versículo dessa carta. 2 Coríntios 13, 14. Quantos acharam, digam achei. Isso. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos repetir? Diga comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora diga em primeira pessoa que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo. Amém? Feche os seus olhinhos. Espírito Santo de Deus, uma vez mais eu quero te implorar nessa noite, que o Senhor fale com cada pessoa aqui. Cerca-nos com a proteção do sangue de Jesus. Acampa os teus anjos aqui dentro e do lado de fora. E abre a mente, o entendimento de cada pessoa aqui para receber a tua palavra. Eu declaro que todos aqui são terra boa, que a tua palavra é semente e que essa semente vai dar fruto para a glória do nome de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém? Bem, você viu que este é o último versículo dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Provavelmente ele escreveu 3 cartas. 2 estão na Bíblia, uma é provável que tenha se perdido, mas 2 estão aqui na Bíblia para nos abençoar. Corinto era uma cidade muito importante na época do apóstolo Paulo, das mais importantes do mundo naquela época. Uma cidade portuária que ficava pertinho de Atenas, na Grécia, uma cidade onde havia comércio abundante, mas também uma cidade com muito pecado, muita idolatria, muita imoralidade. Havia em Corinto um templo para uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor. E por conta desse templo e dessa deusa, muita imoralidade era praticada na cidade, inclusive no templo. Porque as sacerdotisas dessa deusa eram prostitutas. E o culto a essa deusa incluía prostituição, misericórdia. Atos capítulo 18 conta do apóstolo Paulo chegando na cidade de Corinto. Ele tinha ido para Atenas, que era pertinho, e aí aproveitou, esticou a viagem, conduzido pelo Espírito Santo, e chegou em Corinto, e passou 1 ano e meio lá pregando o Evangelho. Lá ele conheceu um casal que você já deve ter ouvido falar, Áquila e Priscila. Conheceu Áquila e Priscila, se juntou a eles e começou a pregar o Evangelho e nasceu uma igreja forte em Corinto. Quando você lê as 2 cartas que Paulo escreveu, você vê que Paulo precisou tratar profundamente a igreja, porque a igreja era muito contaminada pelo que acontecia na cidade. Então Paulo tem que tratar a imoralidade na igreja, briga na igreja, confusão na igreja. E as 2 cartas são, irmãos, um manual de tratamento de igreja.
para nós que somos da igreja. Paulo ensina detalhes para a igreja sobre a vida cristã, sobre casamento, sobre culto, sobre ceia do Senhor, sobre dons espirituais. São 2 cartas muito ricas, muito poderosas de ensino. Mas nessa noite eu não quero falar dos ensinos das cartas de Coríntios. Se você quiser, despertado pela curiosidade, leia lá as 2 cartas que Paulo escreveu para essa igreja. Mas nessa noite eu quero falar somente e tão somente desse finzinho, de como Paulo termina a sua última carta para essa igreja. E ele termina falando dessas coisas poderosas que Deus quer que estejam sobre a sua vida. Este texto, irmãos, de 2 Coríntios 13, 14, é um dos textos bíblicos em que a gente vê a Trindade. Deus Pai, que mais? Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Eu não sei se você entende muito esse negócio de trindade. Eu quero dizer que nem eu entendo muito esse negócio de trindade. Não é que eu não entendo muito, é que é difícil na cabeça da gente entender como que é um Deus e ao mesmo tempo 3. Nós servimos a um Deus, um único Deus, mas Ele também é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É difícil de entender. É teologicamente complicado de explicar, mas eu também não quero nessa noite que você fique teologizando sobre a Trindade, mas eu quero que você entenda e receba sobre a sua vida essas 3 coisas que os 3 têm para nos dar. Que você entenda o amor de Deus, a graça de Jesus e principalmente hoje a comunhão do Espírito Santo. Quero pedir perdão publicamente ao Espírito Santo de Deus, porque eu sei que você já ouviu falar muito sobre o amor de Deus. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a graça de Jesus, mas talvez você nunca tenha ouvido falar tanto sobre a coinonia do Espírito Santo. E nesse texto os 3 estão em pé de igualdade. E nessa noite você vai entender, receber, e isso vai acompanhar a sua vida daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Levante sua mão direita para o céu e diga: Senhor Deus, me ajuda a entender. Eu quero que a graça de Jesus, o teu amor e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo todos os dias, a partir de hoje e por toda a minha vida. Amém? Dê um aplauso a Ele, que Ele vai te fazer entender. Aleluia. Vamos começar pelo mais fácil. E o mais fácil, eu acho, é o amor de Deus. A ordem do texto diz que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo. Mas eu quero começar sobre o amor de Deus. Há inúmeros textos na Bíblia que falam do amor de Deus. E é difícil até para a gente entender o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto e Ele é tão amoroso que João, na sua primeira carta, chega a dizer que Deus é amor. Diga: Deus é amor. Em 1 João 4,8, João fala um monte de amor, 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 e ele chega a dizer: Deus é amor. Eu não tenho mais o que dizer sobre amor, a não ser que Deus é amor. Deus ama você, e isso é um fato inegável. Você pode dizer para 2 pessoas que estão perto de você: Deus ama você. Amém? Ele ama você. E Ele não ama você pelo que você é, nem pelo que você faz,
nem porque você é legal, nem porque você é bonito, nem porque você veio na igreja hoje, podia estar em qualquer lugar e está aqui, podia estar matando, está roubando e está aqui. Ele não ama você por conta das boas coisas que você faz, Ele ama você porque Ele decidiu amar você. Tem uma música de 1900 e nada, que não é da minha época, eu sou bem depois de 1900 e nada, que dizia assim: ninguém me ama, só os mais vovôs vão saber. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Quem já ouviu essa música? Uau! Tem alguns, até jovens, que era um clássico da música popular brasileira. Não vou cantar, porque se eu cantar eu não prego. Ou eu prego ou eu canto. Você nunca poderia declarar algo assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Nesse mundo ninguém me chama de meu amor, porque a Bíblia é categórica em dizer que Deus te ama. E há 2 textos na Bíblia que nós vamos recitar agora, declarando a palavra, que são cruciais para você entender o amor de Deus. Um deles eu sei que você já deve estar pensando. Qual é o primeiro texto que vem na sua cabeça quando você pensa no amor de Deus? Aí, ó, quase todo mundo falou João 3,16. Nós vamos para lá já já. Mas o primeiro que eu quero ler com você ou recitar é Romanos 5,8. Se você quiser abrir, abra, senão nós vamos declarar. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus já provou que nos ama. Diga: Deus já provou que me ama. Romanos 5,8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Diga amém. Diga: Deus prova o seu amor para comigo pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por mim quando eu ainda não prestava. Mais ou menos isso que está na Bíblia. Quando você ainda era pecador, antes de você melhorar, antes de você vir para a igreja, antes de você se converter, antes de qualquer coisa na sua vida, Deus já provou que te amava. Diga aleluia. E se tem alguém aqui que ainda não se converteu, Deus já deu provas que te ama também, porque Jesus já veio e já morreu. E João 3,16, que é o texto que a gente sabe de cor, eu sei na tradução mais antiga, vamos tentar falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo, terminando a carta, ele diz assim: que o amor de Deus esteja com vocês. Que onde você for, você sinta o amor de Deus. Que você nunca se sinta deprimido, sozinho, desamparado, abandonado, decepcionado, mal amado. Afinal de contas, há amor de Deus mais do que suficiente sobre a sua vida. Amém? Toda vez que eu falo do amor de Deus, eu também preciso falar da justiça de Deus. Porque o amor de Deus não exclui a sua justiça. Olha para mim, Deus te ama, mas se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Isso se chama justiça de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justo. Olha para mim de novo, Deus te ama, mas se você resolver viver sua vida por sua conta, Ele deixa você largado sozinho nessa vida e não te abençoa. E se Ele te ajudar, é por misericórdia. Porque Ele te ama, mas Ele respeita a sua vontade. Deus te ama, mas se você quiser sair por aí, fazendo imoralidade, lendo o que não deve, indo onde não deve, fazendo o que não deve, Ele deixa. E você deixa de ser abençoado. E isso não tem nada a ver com o amor dEle. Afinal de contas, Ele já provou que te ama. Então Deus te ama, quer o seu bem. Quantos aqui já ouviram o pai e a mãe, ou os dois, dizendo assim: tudo que eu quero é o seu bem? Levanta a mão.
Tudo que eu faço é para o seu bem, todo mundo, né? Você pode não estar entendendo agora, mas o que eu estou fazendo é para o seu bem. Essa é frase oficial, oficialíssima de pai e mãe. E se você acha engraçado ou ridículo seu pai dizer isso para você, creia, você vai dizer isso para os seus filhos um dia. Porque esse negócio se multiplica. Meus filhos às vezes falam assim, ih, mãe, você está tão parecida com a minha avó. Porque hoje eu falo para eles coisas que a minha mãe falava para mim. E há coisas que a gente fala para eles, tipo, Paulinha, cuidado quando estiver dirigindo, porque o carro pode ser uma arma. Quem já ouviu isso do pai ou da mãe? Aí, alguns. Tem coisas que a gente fala para os filhos, que os filhos acham super ridículo, mas um dia eles vão dizer para os filhos dele. Pois Deus quer o seu bem, mas Ele respeita as suas escolhas. Portanto, trate de honrar o amor de Deus sobre a sua vida. Deus perdoa os seus pecados. Quem aqui pecou essa semana? Todos. Mas Ele só perdoa se você se arrepender e confessar. Se você pensar assim, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Não tem perdão. Só tem perdão para quem pensa assim, quem me dera voltar atrás para fazer diferente. Se você fica pensando nas coisas erradas que você fez e acha legais, e acha bonitinho contar que estava no mundo, agora está na igreja, estava no mundo, agora estava na igreja, e não tiver arrependimento, Deus não te perdoou ainda. Deus só perdoa quando a gente se arrepende. E se arrepender significa ter nojo do pecado. Então Deus te ama. E Ele já provou que te ama, mas você tem a obrigação de corresponder a esse amor. Amém? Que o amor de Deus ande com você todo dia. E sabe o que vai acontecer se o amor de Deus andar com você todo dia? Você vai pensar 2 vezes antes de fazer as coisas. Porque é difícil a gente querer magoar alguém que nos ama muito. Que você não duvide desse amor. Diga amém. Que você seja curado e se sinta amado por Deus, diga aleluia. Que você se aproxime de Deus sabendo que Ele te ama. Ele quer você perto dEle. E Ele não te ama pelos seus resultados. Se você tem célula, tem discípulo, Deus te ama. Se a sua célula foi um fracasso, todo mundo foi embora, sua célula faliu, seus discípulos apostataram, e hoje você está sozinho aqui na igreja, Deus te ama do mesmo jeito, porque o amor dele não muda de acordo com os seus resultados. Amém? Que o amor de Deus acompanhe você toda a sua vida e que você nunca queira decepcionar esse Deus que te ama tanto. Amém? Põe a mão no seu coração aí e diga, Senhor Deus, eu recebo o teu amor sobre a minha vida e eu quero corresponder ao teu amor, vivendo de acordo com a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Pode dar um aplauso a Ele. Aleluia. Então, hoje, quando você sair daqui, que a palavra do apóstolo Paulo seja sobre a sua vida. Que o amor de Deus seja com você. Amém? Você vai para casa acompanhado, recheado, protegido pelo amor de Deus. O texto diz também que é para a graça de Jesus acompanhar a gente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Graça é uma palavra muito especial na Bíblia. Graça significa um favor que eu não mereço. Diga graça, é um favor que eu não mereço. Eu gosto muito de uma música, ontem ainda ouvi, anteontem ainda ouvi, uma música linda, que em português é do Hillsong, que chama-se Escândalo da Graça. A letra da música diz exatamente isso, que a graça de Jesus sobre nós é tão grande, tão inexplicável, que chega a ser um escândalo. É quase incompreensível. A graça de Jesus quer dizer que eu não merecia ser salva, você não merecia ser salvo, mas a graça de Jesus se manifestou na sua vida. Diga aleluia. A graça de Jesus significa que eu não merecia ter uma família linda, abençoada, saudável, mas Deus me deu uma família linda, abençoada e saudável.
A graça de Jesus não é só para você ser salvo. A graça de Jesus é no dia a dia. Você podia pegar dengue, mas não pegou. Você podia ter sofrido um acidente, mas não sofreu. Você podia estar no hospital hoje, mas não está. Você podia estar desempregado, mas não está. Alguns estão, mas vão arrumar emprego em nome de Jesus. A graça de Deus é que todo dia a gente recebe um favor que a gente não merece. Às vezes a gente esquece de orar, às vezes a gente não lê a Bíblia direito, às vezes a gente tem má intenção, às vezes a gente fala mal do irmão, às vezes a gente falta na igreja, às vezes a gente cai, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. A graça é um negócio que eu não mereço. Você não merecia estar aqui hoje cheio de vida e saúde, nem eu. Mas a graça de Jesus se manifestou na nossa vida. Amém? E a gente vive debaixo da graça de Deus. Diga, eu vivo debaixo da graça de Deus. Agora, assim como Deus te ama, mas Ele também é justo, também a graça de Jesus existe, mas a graça não te dá o direito de viver a vida do jeito que você quiser. O texto que muita gente usa para pecar e dizer assim, ai, mas a graça de Deus me cobre. É um texto de Romanos que o apóstolo Paulo fala assim, onde abundou o pecado, quem sabe o resto? Essa palavra é meio estranha, né? Mas é assim mesmo que está na Bíblia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí tem gente que pensa assim, eu posso pecar. Porque afinal de contas, se eu pecar bastante, vai ter bastante graça. Eu peco, aí tem graça. Afinal de contas, a Bíblia diz que onde abundou o pecado... Amigo, você não leu o texto. Aliás, você não leu o contexto. Nunca tire um versículo da Bíblia solto e faça dele uma doutrina para a sua vida, porque isso é um perigo. Esse texto não tem nada a ver com você viver pecando, porque vai ter graça de sobra para você. O apóstolo Paulo está falando da lei de Moisés e daquele monte de mandamentos que tinha na lei. 613, quem já contou diz que tem. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que os mandamentos iam denunciando o que era pecado. Cada mandamento dizia, não matarás, então matar é pecado. Não adulterarás, então adulterar é pecado. Não dirás falso testemunho, então dizer falso testemunho é pecado. E assim 613 mandamentos, alguns com não, outros com sim. Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas agora a gente está debaixo da graça de Deus, não estamos mais debaixo da lei. Então onde havia um monte de pecados na lei, agora há a graça de Deus abundante. É esse o contexto. Eu sei que na minha vida e na sua, tinha um monte de pecado e superabundou a graça. Mas isso não é desculpa para a gente viver pecando. A graça de Deus significa que eu vou viver para Ele. Porque eu sou eternamente devedora da sua graça sobre a minha vida e você também. A graça de Deus significa que eu não estou mais condenado, que eu tenho salvação. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, por isso que o texto fala, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Se Jesus já é seu Senhor, você está debaixo da graça de Deus. Amém? Quantos aqui já entregaram suas vidas para Jesus como Senhor? Dá um tchauzinho para mim. Uau! Então você está debaixo da graça de Deus. Diga, estou debaixo da graça de Deus. Amém? Que o amor de Deus te acompanhe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida todos os dias. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus também esteja sobre você. Amém? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Não precisa responder, mas pensa aí no seu lugar. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa no Espírito Santo de Deus? Espírito Santo de Deus, o que veio na sua cabeça? Quem aqui pensou em poder? Levanta a mão.
Vários pensaram em poder. Quem aqui pensou em unção do Espírito Santo? Olha, vários pensaram em unção. Quem aqui pensou em dons do Espírito Santo? Alguns. Tem gente que não pensou em nada. Eu acho, né? Ou pensou em coisas muito mirabolantes, que nem o apóstolo Paulo pensaria. Você está assim acima da média. Mas esse texto, irmãos, tem uma palavra muito legal para falar do Espírito Santo. O desejo de Deus é que você seja acompanhado todo dia pelo amor dele, pela graça de Jesus e pela comunhão com o Espírito Santo. Claro que eu tinha lido o texto, então de repente um monte de gente aqui pensou em comunhão do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda o que isso significa na sua vida diária. Porque quando o apóstolo Paulo falou isso, o desejo dele era que isso estivesse com a gente todo dia. Que hoje quando você sair daqui, para enfim comer um lanche de carne lá, sei lá em que lanchonete. Tem gente que vai fazer churrasco hoje. Olá. Quem programou de fazer churrasco hoje? Levanta a mão. Olha um monte. Quem vai fazer amanhã? Meu Deus do céu, né? Jesus Aí eu fui convidada. Cadê a irmã que me convidou? A mamãe do Itevaldo me convidou para comer um churrasco de picanha na casa dela amanhã. Ela ainda deixou bem claro, apóstolo, eu quero que a senhora e o apóstolo vão na minha casa no domingo, dia 17. Cadê a mamãe do Itevaldo? Está aí? Está preparando o churrasco, não veio? Que está lá temperando a picanha. Oh, meu Deus, eu não vou poder ir. Alguém pode, por favor, amanhã na hora do almoço, ir no meu lugar, num churrasco de picanha, na casa da mamãe do Itevaldo? Coitada, se ela souber o que eu estou fazendo com ela, nunca mais ela me convida, né? Eu não vou poder ir amanhã. E nem vou poder comer picanha amanhã ainda, porque a gente só vai entregar nosso jejum terça-feira, lá em Porto Seguro. Mas quem ficou até hoje, fica até terça-feira, não tem problema nenhum. Mas o desejo de Deus, nós falando de o que mesmo? O desejo de Deus é que hoje, quando você sair daqui, para enfim comer alguma coisa que você estava com muita vontade de comer, que você vá acompanhado pelo amor dele, pela graça de Jesus e pela comunhão do Espírito. Que amanhã, durante o seu dia, você esteja acompanhado por essas três coisas. Que segunda-feira, quando você for trabalhar, você esteja acompanhado disso. Quando você for para a escola, em qualquer lugar. O que é a comunhão do Espírito Santo? A palavra, irmãos, é muito legal. A palavra que aparece aí é koinonia. Diga koinonia. Koinonia é comunhão. A gente só tem... Presta atenção, a gente só tem koinonia com pessoas. Ninguém pode ter koinonia com coisas. A gente só tem koinonia com pessoas. Semana retrasada, até falei lá na escola de pastores, a minha geladeira quase quebrou. Eu vi que ela não estava gelando, já fazia tempo que ela não estava gelando. E geladeira é muito importante na nossa vida. E aí eu tive que ligar para um técnico que foi lá em casa e graças a Deus teve um conserto para minha geladeira. Tive que mudar a porta de lado, arrumar umas coisas, trocar um ventilador e minha geladeira está funcionando. Minha geladeira é muito importante na minha vida. Mas eu nunca tive koinonia com a minha geladeira. Eu nunca cheguei para ela e disse, poxa, que bom te ver hoje. Como foi seu dia? Olha, eu quero dizer que você é muito importante para mim, cônsul querida. Você é muito importante para mim. Não quebra de novo, por favor. Porque como é que eu vou viver sem você? Estou imaginando a geladeira. Como que eu vou viver sem você? Por favor, fica comigo todos os dias da minha vida. Em nome de... Não, eu nunca podia dizer isso para minha geladeira, porque ninguém tem comunhão com coisas. Espero eu, né? Eu estou até preocupada. De repente tem gente aqui que conversa com o carro. Já viu um comercial que o cara dentro da garagem e fica conversando com o carro? Ou conversa com alguma outra coisa na sua casa? Seja curado, em nome de Jesus. Não é para conversar com as coisas, tá? Nem para ter amigo invisível. Você tem um amigo invisível, repreende em nome de Jesus.
Não é normal isso, não é bom, não é de Deus, ok? Vamos já estabelecer. Koinonia a gente tem com pessoas. Por que será que a palavra de Deus fala assim? Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a koinonia com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é humano. Quando eu falo pessoa, não é que ele é gente. É que ele é alguém. Ele não é um vento, uma força, um poder, uma unção, uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele não é um fogo. Não, isso é só comparação. A pombinha do... Não! Ele é alguém com quem você pode ter comunhão. Diga amém. E o desejo de Deus é que você entenda não só que Deus te ama, não só que Jesus morreu e pela graça dele você foi salvo, mas também que você tem um amigo que é o Espírito Santo de Deus que quer ter comunhão com você. Sabe o que significa koinonia? Koinonia significa 3 coisas: companheirismo, parceria e intimidade. O Espírito Santo quer ser seu companheiro, andar com você, sair com você, conversar com você, falar com você, passear com você, ir no shopping com você, ir no mercado com você, ir na escola com você, acordar com você. Ele quer ser seu companheiro. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos tinham com Jesus koinonia. Porque os discípulos andavam com Jesus, conversavam com Jesus, comiam com Jesus, passeavam com Jesus, dormiam com Jesus, sim ou não? Até que chegou um dia que Jesus falou para eles assim: eu vou embora, mas eu vou embora para o bem de vocês. Como assim? Para o bem de vocês. Aí Jesus falou assim: é para o bem de vocês que eu vou embora. Sabe por quê? Porque eu vou embora, mas eu vou mandar outro do mesmo tipo. Isso significa a palavra paráclito que tem na Bíblia. É um outro que é igualzinho a mim. E esse não vai mais embora. E esse não vai estar num lugar e depois no outro, que você vai ter que andar para encontrar, que você vai ter que acordar cedo para encontrar. Não! Jesus disse: eu vou mandar outro que vai ficar com vocês todo dia, que vai morar em vocês. Os discípulos não entenderam, mas depois eles entenderam que com o Espírito Santo eles nunca mais estariam sozinhos. Sabe aquela história? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe quem que está com a gente todo dia? Diga, o Espírito Santo. Ele quer ser seu companheiro. Ele quer fazer parceria com você no ministério. Quantos aqui são líderes de célula? Digam amém, levante a mão. Amém. Olha para mim, você que é líder de célula. O Espírito Santo quer fazer parceria com você no seu ministério, como acontecia no livro de Atos. Ele quer dizer para você: liga para aquela pessoa, visita aquela, convida aquela. Agora na hora da oração, ora por isso. Agora fala exatamente isso. Era isso que o Espírito Santo fazia no livro de Atos. É uma injustiça chamar o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos devia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque quem faz tudo é o Espírito Santo. Ele que fala assim: separa Barnabé e Paulo, não vai para essa cidade, fica aqui, vai para lá. Filipe, acompanha aquele homem, sobe na carruagem, desce dali, conversa com aquele, vai na casa de Cornélio. O Espírito Santo quer fazer parceria com você no seu ministério. Para de fazer ministério sozinho. Jesus mandou o Espírito para fazer parceria com você. É para você conversar com ele, para perguntar tudo, os detalhes do estudo, que bolo que é para fazer, que palavra que é para falar. Ele quer dividir o ministério com você. E fica muito mais leve quando a gente faz parceria com o Espírito Santo. Amém? Ele quer ser seu companheiro. Ele quer fazer parceria com você no ministério. Quer soprar para você, para que pessoa da sua escola você tem que falar de Jesus. Quer dar umas dicas para você, de quem que você tem que se aproximar. Ele quer andar com você no seu ministério, de maneira que você não sofra o peso de carregar um ministério sozinho. Até porque é impossível fazer ministério sozinho. Você vai estressar, cansar, morrer, desistir e não vai ter sucesso.
Mas se o Espírito Santo for seu parceiro, você consegue. Amém? E você que nunca abriu uma célula na vida, você pode, pelo amor de Deus, nessa noite, pedir a comunhão do Espírito Santo sobre você? Dizer: Espírito Santo, eu quero a tua parceria. A partir de hoje, eu não vou fazer esse negócio sozinho, mas o Senhor vai comigo. E Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Você vai perguntar que dia, que hora, que local e quem você vai convidar. E Ele vai fazer isso por você. Diga amém, eu creio, e dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, companheirismo, parceria e intimidade. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. Talvez esteja passando na sua cabeça: mas apóstola, como é que eu vou ouvir ele falar? A senhora está dizendo o que ele vai dizer, vai falar, vai me dar as dicas, mas como é que eu vou saber que é ele? Sabe como é que você vai saber? Tendo intimidade com ele. Quando você é íntimo de uma pessoa, você reconhece a voz dela, sim ou não? Mesmo que esteja longe, você sabe. Outra coisa, quando você é íntimo de uma pessoa, você sabe o que a pessoa faria e o que ela não faria. Se alguém disser para você assim: olha, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu vi a apóstola lá no estacionamento do shopping Dom Pedro fumando maconha. Estou até com medo de perguntar: quantos vão acreditar? Ai, graças a Deus. Por que você não vai acreditar? Que você me conhece. Sabe que eu não fumo maconha, né? Nunca fumei nem cigarro, nem nada. Então, você não vai acreditar. Mas se disser para você: olha, eu vi a apóstola lá no estacionamento do shopping Dom Pedro, do lado do carro dela, com uma caixa de bombons aberta, comendo chocolate, alucinadamente. Você acredita? Que todo mundo sabe que eu gosto muito de chocolate. Eu tenho que ficar orando: Deus, perdoa a minha gula, né? Porque outro dia uma irmã trouxe um chocolate para mim e falou assim: é para a senhora e para os seus filhos. Falei: não vou levar para casa, não. Que para os meus filhos o quê? Eu sou mãe, mas chocolate é meu, eles que comprem o deles. Meu Deus, é quase um pecado esse negócio. Por que você sabe que eu não como, que eu comeria chocolate, mas não fumaria maconha? Porque você me conhece. Quando você começar a ter intimidade com o Espírito Santo, você vai reconhecer a voz dele. Se você que me conhece, se não tivesse me vendo, tivesse ouvindo minha voz, você saberia que sou eu. Você vai saber que tem coisas, vai dizer: não, isso o Espírito Santo nunca diria para mim. Isso ele nunca faria, não combina com o Espírito Santo de Deus. Por isso que koinonia é intimidade. É todo dia você andar com ele, conversar com ele, daqui a pouco você vai estar ouvindo a voz dele no seu ouvido e no seu espírito. E você vai perceber que é o Espírito Santo de Deus. E quando você fizer o que ele está mandando, você não vai se decepcionar, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Nós ficamos semanas aqui na Rede Jovens falando de santidade. Hoje nem tem as letras mais aqui, porque acabou o projeto. Mas sabe, irmãos, qual é a maneira mais fácil de viver em santidade? É se o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estiverem com você todo dia. Porque como é que você vai conseguir pecar? Eu ia falar pegar também. Se o amor de Deus, a graça de Jesus e o Espírito Santo estiver com você, como que você vai conseguir? Me conta esse segredo. A melhor maneira de viver em santidade é andar sempre acompanhado. Porque a maioria das coisas que a gente faz de errado, a gente faz escondido. E faz sozinho. E faz sem ninguém ver. E faz no escuro. E faz de madrugada. E faz no canto. E faz às escondidas. Só que se você sair daqui acompanhado, nunca mais você vai estar sozinho. Aí como é que você vai fazer para ver aquelas fotos imorais se o amor de Deus, a graça de Jesus e a pessoa do Espírito Santo estão lá, do seu lado, junto com você? Como que você vai fazer para mandar aquelas fotos imorais, ou para ler aqueles textos absurdos, ou para falar aquelas besteiras, ou para fazer aquelas coisas erradas, se junto com você estão o amor de Deus, a graça de Jesus e o bendito e abençoado Espírito Santo de Deus? Ele é o Espírito Santo.
Então Ele não deixa a gente pecar. Ele incomoda, Ele bota peso, Ele sopra, Ele desvia, Ele coloca raiva, nojo do pecado. Às vezes a gente nem quer que Ele fale, porque a gente queria fazer a coisa errada, mas Ele não deixa. E aí grita com a gente, você fica até com raiva. Poxa, eu queria pecar, mas eu não consigo, porque o bendito Espírito Santo não deixa. Eu quero que você ande nesse nível de santidade. Como que eu vou pecar se eu fico lembrando toda hora do amor de Deus? Como que eu vou viver pecando se eu fui salvo pela graça de Jesus? Como que eu vou viver pecando se o bendito do Espírito Santo está comigo? Como que eu vou naquele lugar se o Espírito Santo está comigo? Para começo de história ele vai dizer, eu não vou com você. Se você quiser, você vá sozinho. Ele é onipresente, mas Ele escolhe onde Ele vai e onde Ele não vai. Tem lugar que você vai por sua conta. E eu não sei se você se arriscaria a sair por aí por sua conta, sem o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, quer saber como é que a gente vive em santidade? A gente vive em santidade sendo acompanhado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus e pela comunhão do Espírito Santo. Você pode não entender muito desse negócio de trindade, 3 em 1, que horas é Deus, que horas é Jesus, que horas é o Espírito Santo. Mas se você entender que Deus te ama, que você foi alcançado pela graça de Deus e que agora o que você tem que fazer é ter comunhão com o Espírito Santo, você está bem na fita. Deus já te amou e já provou que te ama. Jesus já morreu na cruz por você. Agora você tem que viver debaixo da comunhão com o Espírito Santo. O pastor Benny Hinn, há muito tempo atrás, escreveu um livro que virou best-seller, chamado Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Uau! Eu confesso que a primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha entendido esse negócio de koinonia com o Espírito Santo. E eu achava meio estranho acordar de manhã e falar bom dia para uma coisa que eu não via. Mas hoje eu entendo como isso tem tudo a ver. E já que o Espírito Santo é uma pessoa, ele pode ficar triste se você der um gelo nele. Se você passou o dia inteiro sem falar com Ele, se você passou a semana toda sem perguntar nada, sem conversar, sem contar, sem ter intimidade, sem ter comunhão, hoje eu entendo que o Espírito Santo quer conversar com você da hora que você acorda e durante o seu dia. E eu quero te dizer que isso é um processo, diga, é um processo. Hoje você vai sair daqui decidido a ter comunhão com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém de crente? Uau! E aí no primeiro dia você vai esquecer algumas vezes, no segundo dia você vai estranhar, no terceiro dia você vai se obrigar, e daqui uns dias o Espírito Santo vai ser o seu companheiro, o seu parceiro no ministério e aquele que tem intimidade com você. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo que a intimidade com o Espírito Santo vai fazer Ele revelar coisas secretas para você. Não é só você que vai contar coisas secretas para Ele. Aquilo que você não contaria para ninguém. Como Ele já sabe mesmo, você chega lá e conta para Ele. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te contar coisas grandes e escondidas que você não sabe. A comunhão com o Espírito Santo vai permitir que você saiba de coisas que você nem saberia por você mesmo. Revelações da parte de Deus para a sua vida. Tão poderosa é a comunhão com o Espírito Santo. Diga comigo assim, eu quero sair daqui acompanhado, muito bem acompanhado, pelo amor de Deus, pela graça de Jesus e pela comunhão com o Espírito Santo. Amém? Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Fica um minutinho aí em silêncio. Nós vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que essa palavra tão
simples, um versículo da Bíblia. Como que a Bíblia pode ser tão poderosa a ponto de um versículo falar tanta coisa pra gente? Nós vamos pedir a Deus que essa palavra faça muita diferença na minha vida e na sua vida a partir de hoje. Nós vamos cantar daqui a pouco, e nós vamos cantar para o Espírito Santo. Porque Ele que está com a gente aqui agora e que habita em nós. Nós vamos declarar que a gente quer ter coinonia com Ele. Ele não é uma coisa, um vento, um poder, uma unção. Ele é uma pessoa. E é tendo comunhão com Ele que você recebe o poder, a unção, a sabedoria. Mas não é educado pedir poder e unção sem ter comunhão. Hoje nós vamos dizer que a gente quer ter comunhão. Imagina o que vai ser um monte de jovens tendo comunhão com o Espírito Santo, conversando com Ele, fazendo o que Ele mandar, ouvindo a voz dEle, obedecendo aos comandos dEle. Que coisa tremenda pode acontecer com jovens que não se movem por si mesmos, mas se movem na comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. O seu melhor amigo. O Espírito Santo quer orientar você nas suas escolhas. Ele sabe o futuro, Ele sabe o que é melhor para você. O Espírito Santo quer fazer parceria com você no seu ministério. O Espírito Santo quer te dar poder, sim. Mas Ele quer dar poder para o amigo dEle. Para quem já é amigo dEle. Para quem tem comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus aí no seu lugar pelo amor de Deus que já te alcançou. Senhor, eu nem entendo direito, mas eu sei que o Senhor me ama. E eu te agradeço por isso. O Senhor me ama tanto que o Senhor tem uma prova escandalosa de amor, mandando Jesus. Eu ouvia antigamente que a gente só poderia entender o amor de Deus como pai no dia que a gente tivesse filhos. Se você não entende é porque você não tem filho ainda. O dia que você tiver filho você vai entender. Eu quero dizer que eu já tive 4 filhos. E aí é que eu não entendo mesmo o amor de Deus. Porque eu nunca daria um filho meu para morrer por um pecador. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Mas Deus fez isso porque Ele nos ama. E Ele quer salvar você. Não só do inferno, mas de uma vida fútil, de uma vida de pecado, de uma vida sem sentido. Que o amor de Deus acompanhe e encha a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Começa a agradecer pela graça de Jesus que te alcançou. Diga aí, pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. Eu não merecia. Não merecia nem estar aqui, não merecia nem estar vivo. Quanto mais está vivo, com saúde, salve na igreja. É muita graça. Obrigada, Senhor. É um escândalo a tua graça. O mundo não entende. É um escândalo de tão grandiosa, de tão poderosa. Eu estou debaixo da tua graça, Senhor. Eu estou debaixo da tua graça. E agora eu queria que você falasse com o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, Ele está aqui hoje. Eu não sei quantos aqui têm experimentado coinonia com Ele, mas eu sei que tem muita gente que nunca experimentou isso. Por isso Ele mandou eu vir aqui falar isso para você. Que não sabe o que é isso, mas que quer começar. Se esse é seu caso, converse com Ele. Eu sei que a gente fica meio sem jeito de conversar com quem a gente não conhece muito bem, mas Ele te conhece muito bem. Converse com Ele, diga: Espírito Santo, eu quero ter comunhão com o Senhor. Não só o amor de Deus, não só a graça de Jesus, mas a comunhão com o Senhor. Eu quero ter comunhão, eu quero ser teu amigo. Eu quero ter intimidade, eu quero ter parceria.
Eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender a ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor me diga o que fazer. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades emocionais, sendo o meu melhor amigo nessa terra. Meu melhor amigo nessa terra. Eu quero começar a ter comunhão com o Senhor nessa noite como nunca antes na minha vida.